Hora de conversar com o Carlos Andreasa. Se vocês quiserem, eu tenho uma musiquinha aqui, mas eu não sei se... Você tem música? Toca a música. Eu não sei qual é o assunto de hoje, eu perdi o e-mail. Então eu não sei do que essa música, por que a música do Psicose. Não, mas não tem nada a ver. O decreto de ontem do presidente da República, esse decreto ampliando os serviços Mas por que a música do Psicose? Deixa, porque a gente tava falando da exibição do filme, pipoquinha, não sei o que, spoiler, e eu imaginei isso aqui agora. Sabe que negócio de spoiler? Dizem, eu não sei se é verdade, mas Portugal Portugal tem títulos muito curiosos, né, pros filmes. E aí dizem que o título do filme Psicose, em Portugal, é um spoiler. Que é o filho que era a mãe. Ah, não. Ou a mãe que na verdade era o filho. É um negócio assim. Andreasa, bom dia pra você. Bom dia, pessoal. Eu gostei da trilha sonora. Boa, Desde que o psicopata não seja eu, tá tudo bem. Você prefere ser a vítima? É isso. Pessoal, então... Qual é a boa de hoje, Andreasa? Ontem houve esse decreto do presidente da República, um decreto que compõe aquela ideia de que eu tenho falado aqui com grande frequência, de um governo que é meramente narrativo e esse discurso, no entanto, resulta para mal, resulta para confronto, para o conflito, para violência, para desinformação. Qual a regra geral de que a gente trata aqui na coluna todo dia relativamente ao bolsonarismo para a aplicação do presidente da República, Jair Bolsonaro? Sob pressão, radicalizará, sempre. Não há alternativa. Há um padrão definido, demarcado, comprovado ao longo desses quase ano e meio de governo Jair Bolsonaro. Ante a piora de uma situação, e nós estamos sob uma crise sem precedente, com o número de mortos aumentando violentamente a cada dia, ante a piora da situação, Jair Bolsonaro também radicalizará. É ingênuo aquele que acha que um sujeito que era centro gerador de conflitos em tempos de paz, antes, portanto, da peste, se tornaria, uma vez estabelecida a peste, um pacificador. Não. Diante da peste, abre-se uma janela para o aceleramento, para a aceleração do programa de crise, de choque, de radicalização. Várias janelas abertas, inclusive para mudança de pele em matéria econômica. Essa que, como eu digo sempre aqui, é outro assunto, ou já torna Paulo Guedes prescindível. Essa radicalização em curso, manifestada nesse decreto, que amplia os serviços essenciais, mas não apenas nele, não se dá somente através da radicalização do discurso, da fala, da agressividade. O presidente da República e os seus mentirão mais, desinformarão mais, soltarão mais e mais estímulos dissonantes, como tem sido feito usando a inexistência do Nelson Teich, humilhado diariamente, conforme acabaram de falar na coluna da Mônica Bergamo. O presidente afrontará, como fez ontem com esse decreto, e fará diariamente, de agora em diante, afrontará mais e mais e mais aquela decisão do Supremo, do Alexandre de Moraes, que garantiu autonomia para os decretos restritivos de governadores e prefeitos, e atacará diretamente, nominalmente, esses decretos, quaisquer que sejam e que venham, inclusive a perspectiva de lockdown, de governadores e prefeitos. Ele conta com uma espécie de proteção, com uma proteção de Toffoli, presidente do Supremo, e Augusto Aras, procurador-geral da República, que se comportam até aqui praticamente como seus ministros. O decreto de ontem, esse que ampliou os serviços essenciais, terá efeito formal inócuo. Como já dissemos, há uma determinação do Supremo Tribunal Federal para que governadores e prefeitos tenham autonomia. Mas sopra, e esse é o ponto central, sopra o apito para o choque institucional e a desobediência civil, empurrando o ônus das decisões impopulares para o colo dos governadores e prefeitos. O presidente determina, abre, ajuda as pessoas querem trabalhar legitimamente, querem voltar ao normal, há um viés de confirmação aí, o presidente estimula, empurra as pessoas para a rua, inclusive aquelas que não têm plano de saúde, ao contrário dele, empurra para a rua. Os governadores não acatam, não cumprem, dizem que não cumprirão. O presidente
portanto, atribui a eles, governadores e prefeitos, o efeito decorrente das medidas restritivas, a perda de empregos, a crise econômica. Esse é o jogo. Vejam que ontem, isso também tenho a impressão que escalará, houve aquela espécie de motim de caminhoneiros em São Paulo. Tudo isso é coordenado, é base de apoio bolsonarista, é pressão sobre os governadores, é a manifestação das dificuldades, muitas vezes artificiais, para pressionar contra as medidas restritivas, como se não houvesse as medidas restritivas, não haveria muito mais mortes e, portanto, muito mais problemas econômicos para o país. Por fim, essa consternação ante a irresponsabilidade contida no decreto dos governadores e, portanto, ante toda a mobilização que se faz da parte do governo Bolsonaro para reagir aos governadores e para reagir à determinação do Supremo, isso gera a famosa cortina de fumaça que tira de foco ou do centro a preocupação real do presidente nesse momento, que é a discussão sobre cartão corporativo, né, o sigilo ou não, a discussão sobre os depoimentos hoje constrangedores de seus ministros, de ministros militares, e também a divulgação ou não, o sigilo ou não do vídeo da reunião de 22 de abril. Essa discussão toda, esse decreto inócuo do presidente também serve para encobrir essa questão. Então é o bolsonarismo padrão, pessoal, não tem nenhuma novidade não, só o desgaste permanente, o desgaste nosso, né? E quando a Andreasa fala sobre essa estratégia do presidente de jogar a responsabilidade pelas mortes do Covid no colo dos governadores, a gente olha para o caso da nossa vizinha Argentina. A Argentina tem uma população que é 1/5 da brasileira, mas a quantidade de mortos é muito menor. É uma pequena fração do que nós temos aqui. Se o Brasil já está quase contando 12 mil mortos, os argentinos contam 314. Em Buenos Aires, por exemplo, são 129, um número irrisório quando a gente compara com a cidade de São Paulo. E qual é o segredo da Argentina? Muitos, mas um dos principais apontados pelos especialistas é: os agentes políticos concordaram que era necessário deixar de lado as diferenças e trabalhar pelo confinamento, trabalhar visando o bem maior, que é a vida e a saúde da população. A população muito surpresa, para quem não sabe, na Argentina os rachas políticos são mais profundos até que os brasileiros. Isso é uma coisa histórica há muitos anos. Ficou muito surpreendida ao ver que peronistas e não peronistas, que a direita e a esquerda, que o governo e a oposição, pela primeira vez em muitas décadas, concordava nas medidas que estavam sendo tomadas e entenderam que aquilo era sério e obedeceram às medidas que foram muito radicais, inclusive com decretação de lei seca durante a época de pandemia, para que a gente não tivesse o problema do álcool que está sendo consumido literalmente aos litros nas casas dos confinados. Resultado, a Argentina, que geralmente não é bom exemplo para nada, né? Até o Messi entrou na jogada, doou 500 milhões, 500 mil, sei lá quanto dinheiro, ele doou muito dinheiro. Tem o caso do Paraguai também, Megali. Paraguai também, exemplar o comportamento do Paraguai, ressalvado o tamanho da população. Só nós que fizemos a coisa errada. Pois é, e aí nós e a Venezuela. Exato. Ficamos nos perguntando se desde o início os políticos não tivessem dado o exemplo, se o exemplo não tivesse vindo lá do alto, onde poderíamos estar agora? Será que estaríamos contando 12 mil mortos? Creio que não. Andreasa, um beijo pra você, até amanhã. Beijo, pessoal, até amanhã. Até.